Olá, eu sou Mércia Santos, do método Reorganizar, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre relacionamentos. Tem gente que troca de relacionamento, mas continua vivendo as mesmas frustrações. Muda a pessoa, muda o contexto, mas o padrão se repete. E aí vem a pergunta: será que o problema está no outro? Ou na forma como você se relaciona? A maioria das pessoas olha para relacionamento como algo externo, como se dependesse só da outra pessoa para dar certo. Mas relacionamento não começa no outro. Começa na forma como você decide se posicionar e se mantém. E é aqui que muita gente se perde. Porque no início existe intenção. A pessoa quer fazer diferente, quer escolher melhor, quer construir algo estável. Mas quando o relacionamento começa a exigir presença, limite, posicionamento, o padrão antigo aparece. Às vezes é evitar conflito, às vezes é aceitar menos do que deveria, às vezes é se adaptar demais para não perder. E sem perceber, a pessoa vai se afastando dela mesma dentro da relação. E aqui está o ponto que pouca gente gosta de olhar. Não é só sobre com quem você se relaciona, é sobre como você se mantém dentro do relacionamento. Porque não adianta escolher alguém diferente se a sua forma de posicionar continua a mesma. E enquanto isso não muda, o que acontece? Você começa algo novo, mas termina no mesmo lugar emocional. É por isso que dentro do reorganizar, o primeiro passo não é mudar o relacionamento. É desenvolver consciência. Mas não é uma consciência superficial, do tipo, eu sei que faço isso. É uma consciência mais profunda, que mostra com clareza onde você se anula, onde você recua, onde você aceita o que não deveria e, principalmente, onde você abandona você para manter o outro. Porque quando você começa a enxergar isso com precisão, fica difícil continuar agindo do mesmo jeito. E esse é o ponto. Aqui não é sobre mudar ainda. É sobre enxergar com clareza suficiente para não conseguir mais se enganar. Tem pessoas que dizem, eu sempre escolho a pessoa errada. Mas quando você olha mais fundo, não é só escolha. É tolerância, é medo de perder, é dificuldade de sustentar limite. E aqui tem um ponto que é desconfortável, mas necessário olhar. Muitas vezes não é que você escolhe a pessoa errada por falta de sorte. Você escolhe a pessoa errada porque ela confirma algo que você já acredita sobre você. Às vezes confirma a falta de merecimento
que você já sente, já manifesta, já acredita que tem em você. Às vezes confirma um vazio que já existe. Às vezes confirma a ideia de que não vai dar certo. E isto não acontece de forma consciente. Mas tudo isso é coerente com a sua estrutura interna atual. Porque quando algo foge disso, quando aparece alguém disponível, estável, muitas vezes gera desconforto. E o que gera desconforto nem sempre é sustentado. E enquanto isso não é visto, a repetição continua. E tem um outro padrão que aparece e a gente imagina no primeiro momento que é oposto a esse, mas não é. Pessoas que dizem, para mim não aparece ninguém. Ou, quando aparece, não é o que eu quero. É aqui que entra uma pergunta importante. Você está realmente disponível ou só está dizendo que está? Porque estar disponível não é só querer um relacionamento. É ter espaço interno para sustentar alguém ali. É permitir que o outro entre sem precisar controlar, fugir ou se proteger o tempo todo. Então, não é só sobre encontrar alguém. É sobre a estrutura que você tem hoje para sustentar um relacionamento que funcione. Porque sem isso, ou você escolhe o que reforça o padrão, ou você não sustenta o que poderia ser diferente. Relacionamento não se resolve só com sentimento. Se resolve com estrutura interna. E essa estrutura começa na consciência. Consciência do padrão, aquele padrão interno que vai norteando todos os outros movimentos. Da consciência do seu comportamento, da consciência do que você aceita e do que você evita. E aqui entra um ponto mais profundo. Será que tentar e não conseguir, em algum momento, ficou mais confortável do que conseguir? Porque quando não funciona, você mantém uma narrativa. Eu tentei. Eu estou aberta. Mas não depende de mim. E isto protege. Protege de se expor de verdade. Protege de sustentar algo que pode dar certo. E depois exigir mais de você. Porque se dá certo, você acaba precisando sustentar essa troca, entrar em equilíbrio. Se você percebe que está repetindo esse tipo de ciclo, eu deixei um mapa inicial aqui na descrição e são 3 perguntas simples, mas que te mostram com clareza como está a sua consciência, estrutura e sustentação. E a partir disso, se fizer sentido, você pode avançar para uma leitura comigo. Aí você basta me chamar. Para fechar esse encontro, nessa reflexão, você não precisa começar um novo relacionamento para mudar sua vida. Você precisa reorganizar a forma como você se relaciona. Porque quando isto muda,
O tipo de relação que você constrói também muda.